Olá, eu sou o Givanildo. Hoje vim aqui falar para vocês sobre os 10 princípios de Barack Rosenstein. Se gostou, deixa um like. Ensinar bem é, nossa, um desafio e tanto, né? Mas e se existisse um tipo de mapa, um roteiro testado e comprovado, baseado em décadas de pesquisa? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje: os princípios de instrução de Barack Rosenstein. É um guia super prático que pode de verdade transformar o jeito que a gente ensina e aprende. Mas antes de pular para a solução, a gente precisa encarar o problema de frente. E ele não está onde a maioria das pessoas imaginam. Sabe qual é o maior obstáculo para aprender? Não é falta de vontade, nem de recurso. É uma limitação do nosso próprio cérebro, a tal da memória de trabalho. Pensa na memória de trabalho como se fosse uma pequena mesa mental. É ali, nesse espacinho, que a gente manipula informação nova. O problema? Essa mesa é minúscula. A ciência cognitiva já mostrou que só cabem algumas poucas coisinhas novas ali de uma vez. Se a gente tenta entulhar demais, pronto, tudo cai no chão e o aprendizado simplesmente para. Esse é o grande gargalo. E é exatamente para resolver esse problema que entra o trabalho genial de Barack Rosenstein. Ele não tirou uma teoria da cartola. O que ele fez foi muito mais poderoso. Ele juntou as descobertas de várias áreas da ciência para criar um plano de ação bem claro, um método para a gente conseguir driblar esse gargalo da nossa memória. E o que faz esses princípios serem tão confiáveis não é a opinião de uma pessoa só, mas a convergência das evidências. O Rosenstein baseou o trabalho dele em 3 pilares, sabe? 3 campos de pesquisa bem diferentes que, olha que incrível, apontavam exatamente para a mesma direção. As fontes são estas aqui, ó. Primeiro, a ciência cognitiva, que explica como o nosso cérebro realmente aprende. Segundo, a observação de professores mestres, ou seja, estudar o que os melhores fazem na prática, no dia a dia. E terceiro, a pesquisa sobre suportes cognitivos, que analisa quais ferramentas ajudam a gente a aprender. Pensa bem, quando 3 áreas tão distintas chegam nas mesmas conclusões, aí a gente sabe que está no caminho certo. Agora sim, vamos começar a montar esse nosso roteiro. Começando pela base, pela fundação. Como é que a gente prepara o terreno para o aprendizado antes mesmo de apresentar uma ideia nova? O primeiro princípio parece simples, mas é revolucionário. Começar toda a aula com uma revisão rapidinha não é perder tempo, de jeito nenhum. É um aquecimento para o cérebro. Isso automatiza o que a gente já sabe, fortalece as conexões neurais e o resultado? Libera um espaço super valioso naquela nossa pequena mesa mental para o que vem pela frente. E a pesquisa nos dá um número bem específico. Olha que legal. Os professores mais eficazes dedicavam, em média, 8 minutos para essa revisão diária. Não é muito tempo, né? Mas parece que é o tempo ideal para reforçar os conceitos e preparar o cérebro para o novo aprendizado. Lembra do gargalo da memória? Pois é. Este princípio aqui é o antídoto. Em vez de jogar uma avalanche de informação, os professores eficazes seguem esses passinhos. Apresentam uma ideia, guiam a prática, checam se todo mundo entendeu e só então avançam. É um ciclo que respeita os limites do cérebro e constrói o conhecimento de uma forma bem mais sólida. Ok, então, a gente preparou o terreno e apresentou a primeira pecinha do quebra-cabeça. Agora, a gente entra na fase mais interativa. Como guiar ativamente os alunos enquanto eles começam a interagir com esse conhecimento novo. Fazer perguntas não é só para testar, viu? É uma das formas mais potentes de fazer o cérebro praticar, de buscar ativamente a informação nova. E claro, para o professor, é o jeito de verificar se a turma está acompanhando, em tempo real. E a diferença na prática é gritante, como a gente vê aqui. Numa aula de 40 minutos, os professores mais eficazes gastaram mais que o dobro do tempo, 23 minutos, entre apresentar e perguntar, contra só 11 dos menos eficazes. O resultado é óbvio: mais tempo praticando com ajuda agora significa menos erros e muito mais sucesso depois. E a qualidade da pergunta é tudo. Não é sobre sim ou não. Perguntas como: de que maneira isso se relaciona com aquilo? Ou quais são os pontos fortes e fracos? Forçam o cérebro a processar informação de verdade, não só a repetir. Elas constroem conexões. Isso tudo nos leva a um conceito central: a prática guiada. Sabe aquele momento da aula em que o professor está ali, junto, circulando, dando exemplos, corrigindo os erros na hora? É isso. É garantir que o aluno pratique do jeito certo desde o comecinho, antes que qualquer erro se fixe na cabeça. E essa orientação é como se fosse um GPS para o aprendizado. Para funcionar, a gente precisa saber onde cada aluno está a cada momento.
Verificar a compreensão o tempo todo impede que alguém pegue um caminho errado e acabe reforçando um erro que depois é muito mais difícil de corrigir lá na frente. Beleza. Depois de dar um suporte bem forte no início, o objetivo final é a independência. Vamos ver agora como os professores mais eficazes fazem essa transição da dependência para a autonomia do aluno. A palavra-chave aqui é andaime, ou scaffolding. Pensa numa obra, numa construção. Os andaimes são super importantes para levantar as paredes, mas eles são retirados quando a estrutura já consegue ficar de pé sozinha. Na educação, a ideia é a mesma. São apoios temporários para ajudar a fazer tarefas que a pessoa ainda não consegue fazer sem ajuda. E o que são esses andaimes na prática? Pode ser um monte de coisa. Pensa em cartões com dicas, checklists, um problema já resolvido mostrando passo a passo, ou o professor pensando em voz alta para a turma. São todas ferramentas que dão um suporte, que guiam, mas que não entregam a resposta de bandeja. O objetivo de ir tirando os andaimes é levar o aluno à prática independente. É aqui que a mágica acontece de verdade. Com muita prática e praticando do jeito certo, o conhecimento se torna automático, sabe? E isso libera a nossa memória de trabalho para se concentrar em problemas mais complexos, mais criativos. E mesmo depois que a independência é alcançada, o trabalho não terminou. Para garantir que o conhecimento fique guardado por muito tempo, as revisões semanais e mensais são fundamentais. Elas lutam contra a nossa tendência natural de esquecer as coisas e ajudam a construir uma base de conhecimento que dura de verdade. Então tá, olhando para tudo isso, qual é a filosofia que une todos esses princípios? É uma ideia bem simples, mas que é profundamente poderosa. No fim das contas, a essência de tudo isso é simples. Comece com um suporte forte, bem explícito, e depois vá retirando esse suporte aos pouquinhos, como um andaime mesmo. O objetivo, como essa imagem ilustra, é construir uma rede de conhecimento rica, bem conectada, na mente de quem está aprendendo. É assim que novatos se transformam em especialistas. E agora, fica a pergunta. Pensando no jeito de ensinar ou de aprender, qual dessas ideias, a revisão diária, os pequenos passos, a prática guiada, teria um maior impacto se fosse aplicada de forma consistente? A resposta pode ser o primeiro passo para uma jornada de aprendizado totalmente nova.